Muito bem-vindos aqui a mais um Visão Explica. Eu sou o Bruno Francisco e hoje estou aqui com vocês para trazer mais um vídeo desta rúbrica de uma análise mais tática ou mais futebolística àquilo que é o mundo do Benfica, que é muito abrangente. Portanto, hoje o tema é Gonçalo Guedes. Pode ou não ser um 9 que Roger Schmidt procura, e isto porque o Benfica este ano tem muitas vitórias, tem apenas 3 derrotas, onde uma é contra o Inter, que é um clube de outro patamar, aos dias de hoje, e duas delas estávamos reduzidos a 10 unidades. Portanto, o Benfica, o resto, tem ganho inclusive uma supertaça e um jogo, já um clássico para o campeonato. Mas também é certo que, tirando o jogo com o Portimonense, pouco se tem visto daquela pressão alta, daquela pressão intensa da reação à perda que se viu no Roger Ball do ano passado. Portanto, algo se passa aqui. Claro que há muitos jogadores no 11 que diferem, desde logo na baliza o Trubin, depois também o Bernat ou o Jurasek ou o Oshens a defesa esquerda, depois também o Di Maria a entrar, o Neres à esquerda, depois o Musa ou o Artur Cabral na frente. Portanto, há aqui muitas mudanças no 11 e isto vai levar muito tempo até que Roger Schmidt consiga afinar. Certo é que o Benfica não tem tido essa característica e isso tem dificultado muito os jogos do Benfica, e também, verdade seja dita, não é uma característica nata de Musa, e pelo que se tem visto também não vai ser uma grande característica a apresentar por Arturo Cabral, ele que até tem estado muito abaixo daquilo que se esperava para ele, já com um mês e meio de trabalho no Benfica, e Tengsted parece que não entra aqui muito para esta equação da titularidade do 9 do Benfica. Portanto, sobra aqui Gonçalo Guedes, que já o ano passado, ou na época passada, se quisermos, desempenhou essa função, e Roger Schmidt é um fã de Gonçalo Guedes e gostou do rendimento de Guedes nessa posição. Ele que fisicamente tem muita disponibilidade física, não só individual, mas também para o coletivo, ou seja, ajuda bastante a equipa. E o objetivo que eu tenho aqui hoje é não é trazer aqui um vídeo de gols e como é que ele remata e cruza e corre, porque isso nós já sabemos que é os pontos fortes de Gonçalo Guedes, mas é trazer aqui algumas coisas que ele tem de bom e de mau para executar esta posição. E vamos a isso. De resto, queria também pedir aqui a vossa ajuda e que subscrevessem ou pusessem o like aqui no vídeo. Uma das duas coisas, porquê? Porque é para o vídeo chegar a mais pessoas e levar este tipo de conteúdo em que só se fala de futebol a mais pessoas, que eu também penso que faz falta por essa internet fora. De resto, vamos passar aqui já ao tema quente, então ao nosso Gonçalo Guedes, se realmente vier a ser o novo do Benfica ou não. Gonçalo Guedes, ele tem 26 anos, ele vai fazer 27 em novembro. Ele tem tido aqui umas épocas em Espanha em que era de topo. Ele levou até ao Wolverhampton por 40 milhões. Lá acabou por não pegar. Chegou ao Benfica e, segundo consta, até tinha estado a andar a jogar ilusionado ou a jogar tocado durante grande parte da época no Wolverhampton. No Benfica tenta fazer uma paragem mais longa para tratar da lesão, faz. Depois, quando volta contra o Sporting, sacrifica-se em prol da equipa num jogo em que eventualmente até deu o título ali indiretamente naquele sacrifício, mas acabou por ter que ser operado e só está a regressar agora, já esteve no banco contra o Inter, embora não tenha sido suplente utilizado, mas pode estar para breve a sua utilização, e então para isso nós vamos trazer aqui este conteúdo para vocês. De resto, tenho aqui por baixo do vídeo a época 2022-2023 no Benfica. Nós podemos ver que ele essencialmente ele descai sobre a esquerda. Isto não é novidade para ninguém. Roger Schmidt chegou a testar lá à direita e não é claramente onde ele se sente mais forte. Chegou a testar no corredor central a fazer de Rafa e, na minha opinião, é o jogador que poderá fazer essa posição também tendo em conta as preferências de Roger Schmidt, mas também tendo em conta as características de Gonçalo Guedes serem algo parecidas com as de Rafa, aquela vertigem, aquela capacidade de transporte com bola em progressão. Mas é na esquerda para dentro que ele se sente mais confortável, como nós podemos ver aqui pelo heatmap aqui do nosso iScout, a nossa plataforma de análise e scouting. Depois o segundo mapa é o mapa contra o Sporting de Braga, um dos jogos que curiosamente ele jogou como o 9 do Benfica, sendo que é sempre uma frente muito móvel, mas tendo em conta, e nós já vimos este ano que a frente móvel acabou por não resultar na Supertaça, com Rafa mais na frente e Osnas nas costas, e depois também agora contra o Inter, até resultou na primeira parte, mas depois na segunda parte foi um eclipse total porque exige muita mobilidade e isso desgasta bastante a equipa. Mas o Guedes, como 9, é diferente porque é um jogador muito mais físico do que Neres, ou muito mais físico do que Rafa. É um jogador que dá-se muito mais ao choque e ganha muito mais duelos do que esses dois jogadores. E isso é um ponto a favor que ele tem para esta posição, sem dúvida nenhuma. De resto, podemos ver aqui como quando ele jogou teoricamente como 9
contra o Braga, jogo em que ele até marcou aquele jogo da taça em que o Benfica acaba por depois ser eliminado nos penaltis. Podemos ver que mesmo jogando como 9, isto é o mapa das suas ações, tudo o que ele fez em campo, e nós podemos ver que é um 9 que descai, sobretudo pela esquerda. Mas, se nós nos formos lembrar aqui da época passada, também era o Gonçalo Ramos que fazia de 9 e também descaía sobre a esquerda a maior parte das vezes. Portanto, há aqui claramente um padrão. Muitas das vezes o Odisseias tentava bater a bola para aquele corredor para Gonçalo Ramos ganhar as bolas aéreas e era aí que Gonçalo Ramos também era muito útil, que ele ganhava aquela primeira bola muitas das vezes, podia não ficar com ela, mas permitia à equipa subir para ganhar uma segunda bola. Portanto, Gonçalo Guedes, também sendo um 9 ou um possível 9 que descai sobre a esquerda, portanto acaba por se enquadrar e perceber bem as ideias de Roger Schmidt. E depois, o outro mapa, o terceiro e último aqui por baixo do vídeo, o que nós temos é realmente o jogo dele contra o Casa Pia, e eu escolhi o jogo do Casa Pia porque é o jogo em que ele faz mais minutos, faz acima dos 70 minutos em campo, e noutros jogos não fez tantos minutos, acabou por sair sempre antes ou entrar mais tarde, e o que acontece é que há poucos passos progressivos, poucos passos para a frente, digamos assim. Nós podemos ver que quase todos os passos são lateralizados, ou na esquerda para o meio, ou da direita para o meio, mas acaba por andar ali pouco para a frente, digamos assim. Um jogador muito mais de apoio este Gonçalo Guedes, tendo em conta que, segundo o Roger Schmidt, já andava a jogar limitado e tudo isso. Mas acaba por ser um jogador também que não tem um grande critério de passe, não é a equipa não vai desenvolver muito através do jogo ou da leitura de jogo do Gonçalo Guedes. Não o acho um jogador muito inteligente, é um facto, mas também não acho que seja essa a característica principal que Roger Schmidt pede ao seu 9. Como eu há bocadinho estava a falar do jogo aéreo, vamos começar por aí. E o Gonçalo Guedes, o ano passado, acaba por ter feito aqui 25 disputas de lances aéreos, onde ganhou apenas 8. Portanto, estamos a falar aqui mais ou menos uma em cada 3, e nós já vamos ver que isso se mantém numas comparações muito, muito engraçadas mais à frente. Portanto, fiquem por aí, porque vai haver aqui umas comparações giras com outros jogadores do Benfica. Agora, o que é que interessa perceber é Gonçalo Ramos, e não o Guedes, o Ramos o ano passado, uma das coisas que ele tinha era que a equipa podia bater na frente e ele conseguia ou estrovar os adversários ou muitas vezes ganhar aquela primeira bola para depois a equipa conseguir subir e ir para uma segunda bola. Lembro-me assim à cabeça do jogo de Turim e onde a equipa conseguiu subir muito através desse trabalho de Gonçalo Ramos. Gonçalo Guedes não é esse jogador. Gonçalo Guedes acaba por não conseguir entregar essa qualidade no jogo aéreo, e nós podemos ver aqui pelas imagens que muitas das vezes ele nem se faz ao lance, ele salta perfeitamente encolhido, ele salta numa de não ir muito ao choque, de estrovar a ação do adversário, salta de costas, salta de lado e não propriamente para ganhar o lance. À exceção do gol em Braga, que é um caso que até podia nem estar aqui porque está na pequena área, ali é para finalizar, não é propriamente para disputar uma bola aérea, ali é para finalizar. Mas vemos aqui vários jogos em que ele até fez 9, por exemplo, ali no caso do jogo do Aroca, em que ele salta só para estrovar e não para disputar. Mas vamos aqui às comparações então. Nós agora vamos passar por este quadro de Gonçalo Guedes, Rafa e Neres algumas vezes para percebermos aqui algumas coisas. E isto porquê? Porque Neres e Rafa foram aqueles que jogaram contra o Inter Milão numa frente de ataque. Portanto, vamos comparar a última frente de ataque do Benfica à data deste vídeo com a possível frente de ataque que é Gonçalo Guedes, ou pelo menos é isso que é uma opção em cima da mesa. E estávamos a falar de duelos aéreos, vejam aqui a média da época passada, Gonçalo Guedes venceu 37.5 no Benfica. Eu só contei aqui com jogos do Benfica, portanto, 37.5 a favor de Gonçalo Guedes. Não é um número por aí além, estamos a falar de um terço, ou seja, ele ganha um em cada 3, portanto não é um número espetacular, mas memorizem, 37.5. Depois temos Rafa, a mesma coisa, durante a época do Benfica, da época passada, não é números deste ano, para ser igual para todos, portanto, estamos a comparar quando jogaram os 3. Portanto, estamos aqui a ver Rafa tem ainda menos, ou seja, se Guedes tinha 37.5, Rafa tem 31 nos duelos aéreos, como também seria previsível. Portanto, até agora Gonçalo Guedes ainda acaba por ser o melhor. E depois ainda temos Neres, ou seja, e comparando com Neres, isto claro, isto é uma comparação só por ter a ver que foi a última frente de ataque do Benfica, portanto, não é Neres que vai ser o novo Benfica, não é Rafa que vai ser o novo Benfica, e também, na minha opinião, também poderia não ser Gonçalo Guedes. Mas como estamos a falar no campo da suposição, vamos comparar então, lá está, essa última linha de ataque do Benfica. Se Gonçalo Guedes tinha 37,5 e Rafa tinha 31, reparem que Neres na frente tem 17,1. Portanto,
dos três, daqueles dois que acabaram de jogar, e o Gonçalo Guedes, que pode vir a entrar na equipa, o Gonçalo Guedes não é aquele que no jogo aéreo consegue ter uns números mais aceitáveis. Portanto, não sendo ideal, acaba por ser um jogador que vem acrescentar, tendo em conta a última frente de ataque do Benfica. Depois, no capítulo da associação com os colegas, acaba por ser um jogador interessante porque se mostra muito ao jogo, é um jogador que está sempre muito dentro do jogo, muito disponível fisicamente. Nós estamos aqui a ver os lances, ele associa-se bem, nem sempre com as melhores decisões. Ou seja, ele procura sempre forçar as linhas de pressão do adversário. Vai resultar muitas vezes, vai falhar muitas vezes, vai gerar muitas perdas de bola, que isso tem sido a carreira do Guedes, e é normal porque acaba por ser um pouco como o Rafa. Ele vai ter jogadas em que vai desbloquear os jogos com a sua qualidade de ir para cima, de forçar, etc. Mas depois também vai haver muitas questões em que vai decidir mal e vai começar a pôr bolas dentro de buracos em que o colega não tem como sair dali. E nós estamos aqui a ver alguns lances em que ele vê sempre. Ele tem uma mira praticamente ao jogador que está à sua frente. Ele não vê, ele não tem uma visão periférica do jogo. E nós temos aqui alguns lances em que ele acaba por até fazer aqui alguns passos meio que a queimar, atrasados. Aqui, por exemplo, pode fazer uma transição, tem ali colegas perto dele e vai tentar colocar no Rafa em velocidade. A bola tinha poucas hipóteses de passar ali. Portanto, é um jogador que vai sempre querer jogar no risco naquele passe que é difícil de entrar. Muitas das vezes vai entrar, muitas das vezes vai falhar. Não o considero um jogador inteligente neste capítulo, mas é um jogador, lá está, de risco, de vertigem, de empurrar a equipa para a frente. Muitas das vezes vai colocar a equipa em contrapé, mas acaba por ser aqui algo que depois Roger Schmidt vai ter que equilibrar caso opte por Gonçalo Guedes, porque realmente não há este critério, não há esta temporização, não há esta pausa no jogo e Guedes só vê jogo vertical. E aqui vamos continuar a comparar, lá está, à data deste vídeo, a última frente de ataque foi Rafa e Neres, que não são pontas de lança, e então vamos continuar a comparar com Gonçalo Guedes, que também não é ponta de lança, para se manter aqui o mesmo critério e lá está, sempre comparando com a última época, só jogos de Benfica. E temos aqui então Gonçalo Guedes, o quadro, aqui mais ou menos ao meio, nós podemos ver aqui passos barra certos, ou seja, ele fez uma média de 31 passos, 31,27 passos por jogo, dos quais 77,9, ou seja, 78% são passos certos. Ou seja, não é um jogador com uma média acima dos 80% de passe, diria eu, que é o mais aconselhável em seu benefício, ou não é uma desculpa, mas acaba por jogar a seu favor. E ele joga em zonas de muito mais aperto, é um jogador de vertigem, é um jogador que joga onde há menos espaço, tem mais probabilidade de falhar, etc, etc. Mas já agora vamos comparar com o Rafa e com o Neres. Ora, eu já disse aqui algumas vezes, não acho o Rafa um jogador mais inteligente, acho um jogador que desequilibra bastante, é muito rápido, tem uma capacidade de transição brutal, tem as suas mais-valias, acho que isso há poucas dúvidas que é um jogador que tem ajudado muito o Benfica em diversos momentos. Também há outros jogos que está mais apagado, mas isso para agora também conta zero. Vamos ver aqui então se é um jogador que não tem assim tanto critério e todos nós reconhecemos que Rafa acaba por não ter assim um grande critério nos seus passos. Vamos ver aqui como é que ele se porta, digamos assim, no capítulo do passe. Olhando para a mesma coluna, tem uma média de 31,92 e nós lembramos que o Guedes acaba por ser 31,27, portanto acaba por estar aqui muito, muito parecido um com o outro, sendo que o acerto, em vez de ser 77,9 como Gonçalo Guedes, acaba por ser 83,6. Ou seja, se Rafa acaba por perder muitas bolas e nós todos sabemos que isso acontece, reparem que ele no passe tem um acerto bastante superior, acima dos 80%, comparado com Gonçalo Guedes. Agora vamos a Neres. Então, e chegando aqui a David Neres, há aqui um dado curioso, que é enquanto que Guedes e enquanto que Rafa tem ali os dois, e nós vimos, um era 31,27, outro era 31,97, uma coisa assim, de passos por jogo, ou seja, 31 passos é o que conta por jogo. Reparem que é muito mais associativo David Neres com uma média de 44, ou seja, estamos a falar de mais 13 passos. Parece coisa pouca, mas quando se trabalha numa equipa de ataque organizado, que é preciso ter paciência para furar as defesas, etc, 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 faz muita diferença ter um jogador que faz mais quase 15 passos do que outro, que lá está. Portanto, e nós vemos que apesar de fazer mais passos, reparem, tem uma média acima de 80%, portanto, se o Guedes era 77,9 arredondado para 78, aqui o Neres é 81,9 arredondado para 82. Portanto, tanto o Neres como o Rafa
apesar de achar que Rafa não é um jogador com muito critério e que também toma muitas decisões erradas, tem uma média de acerto superior a Guedes e Neres diria que decide muito melhor no último passe, também faz mais passos, também está ali nos 82% de acerto. Portanto, acaba por ser engraçado perceber que tínhamos a ideia que Gonçalo Guedes ganha poucas bolas aéreas, mas comparado com estes ganha bem mais. E se formos ao capítulo do passe, nós percebemos que realmente também não é um jogador muito inteligente, nem com muito critério, nem sequer consegue pausar o jogo. É sempre vertigem, vertigem, vertigem. Mas, e depois vamos comparar com o Neres e com o Rafa, que também foram adaptados à ponta de lança. E estes dois últimos acabam por ter médias de acerto maiores do que Guedes. Este é sem dúvida aquele argumento, e eu deixei para o fim de propósito, mas este é sem dúvida aquele argumento que eu acho que vai levar Roger Schmidt a testar Gonçalo Guedes a posição 9 e até que eu acho que vai fazer com que ele fique como o 9 do Benfica, pelo menos até chegar a alguém, ou pelo menos até Artur Cabral confirmar os créditos que trazia dos campeonatos de lá de fora. Portanto, a capacidade de reação à perda que o Gonçalo Guedes tem, o sacrifício em prol da equipa, e nós estamos aqui a ver imagens dos últimos jogos que fez pelo Benfica. Ele é claramente alguém muito intenso na pressão, alguém que procura recuperar as bolas, alguém que corre, não dá uma bola por perdida. Então, estamos aqui no jogo com o Gil Vicente em Barcelos, em que a bola, em que o defesa está à espera que a bola saia e ele vai lá ganhar um lançamento de linha lateral ou fazer uma falta na bandeirola. Portanto, não é propriamente uma ação inteligente, mas demonstra a atitude competitiva de Gonçalo Guedes e aquilo que quer transmitir, que acaba por ser o que é mais parecido com Gonçalo Ramos neste capítulo. A dupla do último jogo foi Neres e foi Rafa, incapazes de pressionar com eficácia. Musa tem feito um grande esforço, não sendo a sua maior característica essa capacidade de pressão, mas tem feito um grande esforço e contra o Salzburgo foi dos melhores em campo. Tem feito jogos bastante interessantes e outros mais apagados, porque realmente ele está a jogar acima das suas possibilidades. Está-lhe a ser pedido coisas que não é das suas características. Ele é essencialmente um homem de área que consegue ganhar bolas de costas, jogar de costas para a baliza, finalizar, e está-lhe a ser pedido um trabalho extra que ele está a fazer o esforço para cumprir e acaba por ser aqui Gonçalo Guedes a aparecer como aquele que faz este trabalho defensivo o mais parecido possível com o Gonçalo Ramos, com alguma facilidade. Portanto, se vier curado da sua lesão, em condições e a ganhar ritmo competitivo, creio que este vai ser o fator decisivo e concordo em certa parte, porque claramente nós precisamos de um avançado que trabalhe imenso, até porque se Roger Schmidt continuar com a ideia de continuar a ter David Neres, Rafa e Di Maria, vai ser claramente preciso ter mais um elemento de trabalho em campo que não só os 4 defesas e os 2 médios. São 6 jogadores, a equipa fica aí partida e se colocarmos um avançado que anda atrás deles a morder-lhes os calcanhares, já passa a ser, em vez de ser 6-4 a equipa partida, já passa a ser 7-3 e acaba por ser aqui parece que é só um homem, mas pressionar a saída da bola do adversário vai ajudar bastante a equipa do Benfica a subir no seu jogo. Portanto, eu acho que, apesar de não ser um 9 ideal, vai ser alguém que vai ficar na posição por esta característica, até porque depois acrescenta aquelas transições rápidas que ele é capaz, é muito forte nos duelos, é muito físico, acaba por ter um remate fortíssimo, é um extremo com muito golo, portanto, acho que depois tudo o resto que já se conhece de Guedes vem por acréscimo. E como tal, lá vem aqui a comparação com Rafa e com Neres, como nós temos feito ao longo do episódio, e a última coluna de todas vocês podem ver que Gonçalo Guedes, o ano passado, teve aqui uma média de 4,50, vamos arredondar, de bolas recuperadas por jogo, sendo que 88,8, ou seja, 81% destas bolas foram recuperadas no último terço. Vamos memorizar, vamos arredondar para ser mais fácil. 81% aqui para Gonçalo Guedes de recuperações no último terço. Voltamos a Rafa, portanto, Rafa, temos aqui uma média de 3, ou seja, menos uma bola por jogo recuperada do que Gonçalo Guedes. E se formos a ver onde é que ele as recuperou, 76,8, ou seja, 77 foram no último terço. Portanto, estamos a falar de 81% contra 77% de Rafa. Vamos a Neres agora. Agora Neres, sem surpresa também, ou seja, recuperações de bola 3,37, até recupera mais bolas do que Rafa, mas se formos a ver onde é que ele as recupera, apenas 70% são no último terço. Portanto, estamos a falar de 3 jogadores muito móveis, 3 jogadores que já passaram pela posição mais avançada que o Benfica coloca em campo, mas Guedes bate aos pontos, acima dos 80% aqui de recuperações no último terço, as que faz
o 80%, acima de 80% é no último terço, contra os 70 e tal de Rafa e os 70 de Neres. Portanto, claramente, se a ideia é ter aqui uma frente móvel, uma frente capaz de pressionar, claramente que Gonçalo Guedes é a melhor opção. Portanto, na minha opinião, se é o novo ideal, não é. É um jogador que não tem muito critério, é um jogador que vai perder muitas bolas, vai jogar no risco muitas vezes, não toma a melhor decisão, não tem aquele último passe com uma bela definição, mas depois também é um jogador muito físico, muito veloz, muito forte nos duelos, é um jogador que entrega tudo, muito solidário para a equipa, é um jogador que, como nós vimos, recupera muito e pressiona muito o adversário, portanto, e eu acho que este lado mais combativo e menos técnico, digamos assim, de Gonçalo Guedes, vai fazer com que Roger Schmidt efetivamente o escolha como nós do Benfica, e sejamos francos, Musa tem entrado sempre muito bem na equipa e quando entra do banco para jogo quase sempre marca. A titular já tem marcado alguns golos, mas não é algo que seja todos os jogos e tem variado entre jogos muito bons e jogos menos bons. Arthur Cabral está a demorar a enquadrar, tem que se acaba por não contar neste momento. Tendo as opções todas em cima da mesa, toda a gente passou por ali. Gonçalo Guedes é aquele que, na teoria, acaba por ser mais parecido com o Gonçalo Ramos e por isso, pelo menos no momento defensivo, é. E por isso acho que conta, é uma opção e vai ser a opção escolhida por Roger Schmidt daqui em diante. Espero que tenham gostado. Se gostaram, subscrevam o canal, coloquem like no vídeo para chegarmos a mais pessoas e estamos aí juntos para o próximo conteúdo.